Por fim, vamos passar para os modos verbais. O que são os modos verbais? Os modos verbais são todas as maneiras, todos os jeitos, todas as ideias que um verbo pode estar transmitindo. Você tem o verbo que é uma ação. Esta ação pode estar sendo indicada, pode estar sendo ordenada ou pode estar sendo suposta. Então, se você está indicando uma ação certa, você está no modo indicativo. Se você está ordenando, mandando uma ação, você está no modo imperativo. E se você está supondo uma ação ou uma vontade, é o modo subjuntivo. O próprio nome já diz, o indicativo indica, certo? O imperativo tem a ver com império, com imperar mesmo, porque ele está mandando, ele está ordenando. E o subjuntivo teria uma relação aí com subjunção, né? Um pensamento, uma suposição. Tanto é que subjuntivo, em outras línguas, e até em alguns livros de gramática mais alternativos, subjuntivo se chama conjuntivo, que tem a ver com conjecturar, conjuntura, né? De pensar, de supor, de imaginar uma ação. E por fim nós vamos ter a conjugação. O que é conjugação? Conjugação é a flexão que se faz no verbo de acordo com o tempo, o modo e a pessoa. Para isso é muito mais fácil a gente usar algumas tabelas que eu vou colocar agora. Então, como eu faço para saber a conjugação de um verbo? Bom, isso você vai aprender intuitivamente, certo? Você vai aprender por tanto usar, por tanto ler, por tanto escrever. É muito intuitivo, isso é muito automático que vem para você, ok? Mas é claro que tem aqueles verbos que estão num modo ou num tempo um pouco mais complexo, ou às vezes o próprio verbo é bastante complexo ou irregular, né? Então aí você vai abrir, meu caro amigo, o site conjugação.com.br e você vai digitar lá o verbo que você quiser e vai aparecer para você todas as possíveis conjugações que esse verbo pode ter. Outra opção, é claro, é decorar todas as possíveis conjugações, mas eu não acho que você queira fazer isso. Ok, pessoal, então eu entrei aqui no site conjugação.com.br, que é um site que eu recomendo para você abrir quando você estiver fazendo aí sua redação, ok? E eu separei para a gente aqui o verbo estudar, ok? Então aqui o que acontece? A gente vai ver os modos verbais, no caso indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? E o tempo verbal de cada modo, né? Entenda que os tempos estão contidos dentro do modo, ok? Então a gente vai começar com o modo indicativo e a gente vai ter os 6 tempos que a gente conhece. Presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Caso você não saiba o que são as 6 conjugações, eu vou fazer aqui um rápido remember, ok? Na língua portuguesa a gente tem 3 terminações para verbo. Ar, er e ir, ok? Que a gente chama respectivamente de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. O único verbo que termina em or na língua portuguesa é o verbo por, e dele a gente deriva várias outras palavras, transpor, compor, ok? Então, por que não existe uma quarta conjugação para encaixar o verbo or? Bom, porque por vem do latim ponere, e ponere deveria ter vindo para o português como poner. Só que o português ele tem uma característica diferente das demais línguas latinas, que a gente tem a mania de encurtar as palavras. Por exemplo, dolor virou dor, color virou cor e poner virou por. Né? A gente tem que pensar num português falando. O português tem mania de comer as palavras no fim e não pronunciar as últimas letras, ou pronunciar de uma maneira muito anasalada que não dá para entender. Então, provavelmente, poner virou poner, por, e ficou por para o português. Essa foi minha tentativa horrível de imitar um sotaque português, ok? Então, como poner, o verbo por, aliás, deveria terminar em er, a gente encaixa ele na segunda conjugação, junto com o verbo er, ok? Não existe nenhum verbo terminado em ur, ok? Então, essas são as 3 conjugações e são delas que vão derivar todas as outras combinações e derivações dos verbos. Bom, então vamos lá para uma demonstração rápida, ok? A gente vai começar com o verbo estudar, que termina na primeira conjugação, que é ar. Então, a gente tem que entender que os verbos do infinitivo ar, no presente do indicativo, a gente sempre fala primeiro o tempo, depois o modo, então no presente do indicativo, termina em o.
Eu estudo, eu desenho, eu mato, eu falo, ok? Esse padrão de repetição vai se repetir por todas as pessoas, em todos os tempos, para todos os verbos. Então, no pretérito imperfeito do indicativo, os verbos ar vão terminar em ava, ok? No pretérito perfeito do indicativo vai terminar em ei, né? Eu estudei, falei, desenhei, matei. No mais que perfeito, ara. No futuro do presente, arei. E no futuro do pretérito, aria. Esses padrões, essas terminações formam um padrão. E quando você vai aprender uma nova língua, parte de aprender uma nova língua é estudar a terminação de cada conjugação. A gente faz isso com inglês, você pode fazer com qualquer língua, porque sempre se repete quase que sempre num padrão. É claro que existem os verbos irregulares, é claro que existem verbos malucos pra caramba, que não se encaixam basicamente em conjugação, né? É claro que tem as exceções, a gramática é famosa por ter várias exceções, mas em geral é sempre isso, né? Então, sei lá, o arão, areis, aremos, ará, arás, arei... Tudo isso se repete para todos os verbos. Claro, cada um com sua própria conjugação. Eu separei aqui o verbo ler, que ele faz parte da segunda conjugação, que são os verbos terminados em er, ok? Então o que acontece? No presente do indicativo, o verbo ler ele não vai ser regular, porque é eu leio, certo? Então isso aqui não é uma terminação padrão. Se a gente pegar um verbo padrão, por exemplo, escrever, aí é eu escrevo, eu faço, eu corro, eu como. Ok? Então você percebe aí uma pequena quebra no padrão, né? Eu separei aqui esse verbo de propósito, é claro, mas em geral ele é constante, né? Então no pretérito imperfeito é ia, no perfeito é i, na primeira pessoa, claro, eu estou dando os exemplos para a pessoa eu, né? Primeira pessoa, que a gente viu lá no vídeo de pronomes. No mais que perfeito, era, no futuro do presente, erei, no futuro do pretérito, eria. E por fim eu separei aqui o verbo mentir, porque ele faz parte da terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. No presente indicativo, de novo, na primeira pessoa ele é irregular, né? Eu minto, né? Mas não tem uma terminação própria padronizada. E nos outros tem. Então, mentia, menti, mentira, né? Que é o ira, o irei e o iria. Ok? Então, de novo, abra o site conjugação.com.br, é um excelente site, e se delicie vendo todas as conjugações que você tiver dúvida, ok? E uma última curiosidade, perceba que o verbo ir... o próprio verbo já é terminação, né? Ira, irei, iria. Né? Isso é só uma curiosidade. Eu quero olhar no momento o imperativo. O imperativo se divide entre imperativo afirmativo e imperativo negativo. Você vai dar uma ordem. Então, o imperativo afirmativo é quando você está mandando alguém fazer alguma coisa, e o imperativo negativo é quando você está mandando alguém não fazer alguma coisa, ok? Então, perceba que o mais difícil é o tu e o vós. Eu vou fazer um vídeo explicando por que a gente usa você ao invés de tu e vocês ao invés de vós. Vai ser um vídeo bem bacana, ok? Mas vamos lá, você vai dar uma ordem para uma pessoa que você está falando, né? A segunda pessoa. Então você vai falar assim, ó, estuda a matéria, que é o tu, ok? Agora, se você estiver falando você vai falar estude a matéria. Você vai dar uma ordem para um grupo no qual você faz parte. Então, estudemos a matéria. Você vai dar ordem para um grupo do qual você não faz parte. Estudai a matéria, né, vós, ou estudem a matéria, ok? No imperativo negativo, não estudes, perceba que a mudança estuda tu e não estudes tu. O resto é igual, ó. Não estude, não estudemos, o vós também vai mudar. O afirmativo é estudai e o negativo é estudeis. Então, não estudeis ou no vocês não estudem. Apenas o tu e o vós é que vão mudar do imperativo afirmativo para o negativo, ok? Porque são pronomes antigos e complexos, que a conjugação é diferente para eles. Eu separei aqui o verbo ler, ok? Então vamos lá. Modo indicativo. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles leem. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu lia, tu lias, ele lia, nós líamos, vós lias, eles liam. Pretérito perfeito do indicativo. Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, eles leram, ok? Disso também é bem óbvio. Vamos dar uma olhada aqui no imperativo. Lê, tu, leia, você, leiamos, nós, lede, vós ou leiam, vocês. No imperativo negativo, o tu e o vós vão mudar. Não leias tu, não leia você, não leiamos, não leiais vós e não leiam vocês, ok? Por fim, só aqui eu peguei um verbo terminado em ir, eu peguei o verbo mentir. Então vamos lá.
Presente do indicativo, eu minto, tu mentes, ele mente, nós mentimos, vós mentis, etc. Pretérito imperfeito, futuro do pretérito, blá 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 blá. Imperativo. Vale lembrar que não tem como dar uma ordem para você mesmo, tá? Porque se você for falar com você mesmo, você vai falar na segunda pessoa automaticamente. É como se você saísse do próprio corpo, ok? Então não tem, o eu aqui não aparece no imperativo, porque não tem como dar uma ordem para você mesmo, não faz o menor sentido. Então só vai aparecer a partir do tu, né? Então, mente tu, minta você, mintamos nós, menti vós. Olha que curioso, parece aqui que é eu menti, né? Mas não tem nada a ver. E mintam vocês. Imperativo negativo, não mintas tu, não minta você, não mintamos, não mintais e não mintam. Perceba aqui que o verbo estudar no imperativo negativo, no vós, não estudeis. O e vai substituir o a. Só que o verbo ler, não leiais vós. O a vai substituir o e. A língua portuguesa é cheia dessas coisas. Eu peço desculpas, mas é assim que é. Ok, pessoal, chegamos no modo verbal mais difícil, que é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo ou conjuntivo é o modo verbal que não expressa certeza e sim uma dúvida, uma coisa que não temos certeza que vai ocorrer ou um desejo, ok? Ele ainda é usado para transmitir um acontecimento irreal, uma hipótese, uma vontade, ou seja, uma ação possível de ser realizada, mas incerta se será realizada. Ou seja, ela é imprecisa, ela é uma dúvida ou ela é um evento que depende de outro para acontecer. Este é o modo verbal exigido nas orações que dependem de outros verbos. Quais são as orações que dependem de outros verbos? As orações subordinadas, geralmente. Então, esse modo verbal vai ser muito usado nas orações subordinadas. E é por isso que este é o último vídeo de morfologia antes da gente entrar em sintaxe, para a gente ver essa questão de oração e tal. Porque aqui, como o modo subjuntivo expressa uma possibilidade, ele depende de um outro fato. E daí a gente vai ver as orações subordinadas temporais, causais, né? Enfim, vou dar aqui um exemplo antes da gente partir para a conjugação. Quando chegarem, sirvo os restantes convidados, ok? Chegarem aqui está no infinitivo pessoal, certo? Eles chegarem, só que é uma oração subordinada, certo? Por quê? Porque ela indica o tempo em que se dá o verbo da oração principal. Então a oração principal é sirvo os restantes convidados, a subordinada introduzida por conjunção temporal, quando chegarem, ok? Ou por exemplo, ele não quer que eu saiba disso. Aqui temos duas orações, ele não quer e que eu saiba disso. O que é conjunção, introduz a oração subordinada, que eu saiba disso, e ele não quer é a oração principal, ok? Então perceba aí a relação entre o verbo que expressa a ação certa e o verbo que expressa a ação possível. Aqui na conjugação, a gente vai ter o modo subjuntivo, a gente vai ter 3 tempos verbais. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Por que não é possível ter um pretérito perfeito? Bom, porque o modo subjuntivo, de novo, indica uma ação incerta e o pretérito perfeito indica uma ação concluída. Portanto, não dá para ter pretérito perfeito. Se não dá para ter o pretérito perfeito, não dá para ter o pretérito mais que perfeito. E o futuro do presente é uma ação certa, que também não se aplica aqui. E o futuro do pretérito, eu já vi gente confundindo, né? Porque o futuro do pretérito também expressa uma ação incerta. Mas o futuro do pretérito ele é mais usado quando você tem um verbo no pretérito, no passado, e outro no futuro, né? Que aí é o aria, ou para expressar também uma gentileza, enfim, ele tem outras funções, outros efeitos de sentido, tá? Então aqui a gente vai ter o que a gente chama de futuro simples, ou simplesmente só futuro, ok? Então a gente vai ter uma conjunção para cada tempo verbal. Para o presente é o que, né? Então que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que eu leia, que tu leias, que ele leia. Que eu minta, que tu mintas, que ele minta. Eu penso muito num exemplo assim. Vamos supor que você está dentro de um grupo e vocês precisam fazer alguma coisa. Você é o líder desse grupo. Aí você fala assim, companheiros, mintamos, né? Que nós mintamos. Companheiros, que nós estudemos, né? Então, sei lá, você com o seu grupo de estudos, aí você fala assim, estudemos, no sentido de vamos estudar. Ok? Tipo, a nossa missão, o nosso trabalho é estudar. Então, estudemos. Para o pretérito imperfeito, a gente vai usar o se, né? Faz todo sentido, porque o se, ele é aquilo que não foi, certo? Ele é a possibilidade. Então, é perfeito para o passado. Então, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se eu lesse, se tu lesses,
se ele lesse, se eu mentisse, se tu mentisses, se ele mentisse. E aí, de novo, você pode criar uma outra oração disso, que seria as orações condicionais, né? Então, se eu mentisse, ela ficaria brava. Então, você tem aí a oração principal, ela ficaria brava, o ficaria tá no futuro do pretérito, né? É a oração principal, e a oração subordinada é se eu mentisse, introduzida pela conjunção se, com o verbo no modo subjuntivo, no tempo do pretérito imperfeito, ok? E aqui no futuro é o quando, ou seja, aquilo que não chegou, que está lá na frente. Então, quando eu ler, quando tu leres, quando ele ler, quando nós lermos, quando vós lerdes, quando eles lerem, né? Quando nós mentirmos, quando vós mentirdes. Acabei de me lembrar de um poema de Camões, ele fala assim para o leitor: quando lerdes casos tão diversos, né? Então, o Camões falando com o leitor, né? Tipo assim, quando você ler os meus versos, tal. Claro que isso aqui é muito culto, a gente não fala assim, mas de novo, é um vídeo de gramática tradicional, é um vídeo de gramática culta, ok? Então, é basicamente isso. O modo subjuntivo é o mais difícil, mas você vai usar automaticamente, você nem vai parar, seu cérebro nem vai parar para perceber que você está usando subjuntivo, você, com um pouco de treino, consegue fazer naturalmente. Aí, às vezes você nem percebe, na verdade. Então é isso quanto aos verbos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Encerra-se a temporada, digamos assim, de morfologia. E no próximo vídeo vamos para a famosa sintaxe. Vejo vocês lá. Adeus.